36. Guild Wars. Capítulo 486. Grande configuração 2. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. As três senhoras ficaram extremamente satisfeitas com seus itens. Zayn, por exemplo, começou a correr pela sala como um flash de grande valor, sua forma embaçada graças à combinação de seus aumentos de velocidade de movimento e as técnicas de movimento imbuídas de Draco. Roma admirou seu cajado e o colocou sob a bunda bem torneada, maravilhada com o quão confortável era, apesar do material usado. Imediatamente, ela também começou a voar como se estivesse tentando capturar uma bola especial com asas douradas. Draco se arrependeu de não ter chamado sua equipe de Firebolt 9000. Quanto a Ikari, ela imediatamente usou sua tiara e se transformou totalmente em sua forma de dragão. Draco sabia porque ela era sua companheira Dragon Bonded, mas Eve e os outros relataram que Ikari ainda parecia estar em sua forma humana para eles. Draco ficou intrigado com a lógica disso. Ikari tinha o tamanho de uma casa pequena agora, mas para todos os outros, ela parecia principalmente humanoide. Então, o que aconteceria se eles se aproximassem dela? Eles experimentariam uma dissonância visual toque, na medida em que atingiriam seu corpo de dragão enquanto ainda pensavam que ela era humanoide, ou eles passariam e interagiriam apenas com sua forma falsa. Draco observou enquanto o corpo do dragão de Ikari levantava voo enquanto os outros relatavam que seu corpo humano permanecia no chão, sorrindo para suas três irmãs. Seus olhos brilharam com uma luz de compreensão, mas ele queria ter certeza. Eva, veja se você consegue tocar em Ikari. Draco perguntou sobre sua alma gêmea. Eva se teletransportou diretamente ao lado da falsa Ikari e beliscou suas bochechas, fazendo a dragona gritar de indignação e tentar escapar. O Ikari no ar também gritou e rolou em uma curva divertida. Ela finalmente pousou ao lado de Draco com uma expressão magoada, e Eva finalmente deixou sua miragem em forma humana ir embora com um sorriso brincalhão. Ikari esfregou as bochechas doloridas enquanto olhava para Eva com ressentimento. Draco sorriu. Então, é como ter dois corpos, né? Ikari ficou chocado com isso. Como você sabia? Draco esfregou o queixo quando Eva ficou ao lado dele. Foi fácil perceber pelos fatos, bem como por suas ações e reações. Parece que você precisará de mais prática com isso para aperfeiçoar sua camuflagem. Ikari concordou com a cabeça. Quanto a Zayn e Roma, eles se aproximaram um pouco mais tarde, depois de terminarem de brincar com seus novos brinquedos. Com entusiasmo no rosto, Zayn fez uma exigência. Draco, vamos correr em uma masmorra. Os olhos dos outros se iluminaram, incluindo Eva. As quatro belezas há muito tempo administravam masmorras sozinhas e suas habilidades aumentaram muito. Já que Draco passou a maior parte do tempo trabalhando em vez de lutar, esta era a melhor chance de mostrar suas habilidades para ele. Draco assentiu. Faremos isso logo depois que eu terminar de configurar tudo. Na verdade, quero que todos nós vamos juntos em minha próxima missão única voltada para o combate, a Torre da Babilônia. No início, eles ficaram desapontados quando ele adiou, mas uma luz ainda mais forte queimou dentro deles enquanto pensavam em completar uma missão única inteira com Draco. Draco também estava ansioso por isso. Ele aprendeu com este refinamento do tesouro de Deus que ele sozinho não poderia resolver tudo com seu poder. Mas com suas excelentes esposas ao seu lado, eles nunca teriam qualquer dificuldade em trabalhar juntos. Então o que vem depois? Roma perguntou suavemente. Bem, isso. Draco respondeu enquanto tirava os 3 baús divinos que havia recebido como recompensa por completar a missão única do tesouro de Deus do refinamento. Fazia parte dos benefícios gerados pelo sistema, junto com algumas habilidades comerciais e experiência de combate adoráveis. Aqueles que ele alocaria mais tarde. Por enquanto, ele queria abrir os baús divinos e ver o que poderia conseguir de dentro. No entanto, antes que ele pudesse, Eva riu e cutucou-o. Você não está esquecendo alguma coisa? Ela perguntou brincando. Draco olhou para ela confuso antes que um trovão atingisse sua mente. Ah, sim. Precisamos dar um nome ao seu novo conjunto. O que você tem em mente? HM, já que o seu é o conjunto Dragons Roar, Dragorugio,
Vou chamar o meu de Dragonus Rage, Dragoeira. Eva decidiu após um período de silêncio e Draco reconheceu sua escolha. O sistema fez o anúncio usual sobre como Draco fez um novo conjunto e que os jogadores poderiam comprá-lo com desconto e obter uma taxa de sucesso um pouco maior. A mesma coisa aconteceu quando ele fez os outros itens para seus bebês. Então ele apenas deu uma olhada superficial antes de se concentrar nos baús divinos novamente. Na verdade, Draco estava apenas curioso e não cheio de desejo depois de conseguir esses baús como antes. Afinal, ele tinha coisas de grau origem que poderia acessar mais tarde e até descobriu a prima da origem energia, a Aurora Energia. A energia divina e as coisas relacionadas ao divino pareciam tão ontem. No entanto, o sujeito não se atreveu a perder muito tempo e abriu decisivamente os 3 baús diante dele de uma só vez. A grande fanfarra de abrir o baú divino foi realmente incrível. 3 portões do céu se abriram e eles viram muitos anjos sem rosto descerem enquanto uma música celestial tocava atrás deles. Uma escada do céu se manifestou do céu até diante do grupo, 3 deles na verdade. De cada escada, um item brilhante caiu no chão, bem na área diante do quinteto. Assim que os itens foram entregues, a fanfarra terminou e os anjos retornaram à sua morada celestial. Draco olhou para eles com curiosidade, enquanto Eva tinha uma luz possessiva. Sua linhagem lhe dizia para capturá-los para seu próprio uso. No entanto, ela sabia que aquele não era o momento nem o lugar, então se controlou. O grupo então verificou os itens brilhantes. O mais à esquerda era um livro brilhante que parecia ser um livro de habilidades. O do centro era uma estatueta de dirigível e o último era na verdade um fogo brilhante. Regulação do espaço-tempo. Habilidade passiva. Apenas deuses verdadeiros. Classificação. Divino efeito. Controla os elementos do tempo e do espaço. Nota. É necessário domínio máximo de tempo e espaço. Força aérea 1. Dirigível classificação. Divino durabilidade. Max. Efeitos. Passivo 1. Aumento de tamanho. O tamanho do item pode ser alterado à vontade pelo proprietário reconhecido. Passivo 2. Power Pack. O item é capaz de gerar sua própria energia a partir da energia ambiente para usar como combustível, além de outras funções diversas. Ativo 1. Neuron. Ative esta habilidade para colocar a aeronave no modo hipervelocidade, aumentando sua velocidade de movimento em 1000%, mas também aumentando seu consumo de energia apenas para ter. Duração, 3 horas. Tempo de espera, 1 dia. Ativo 2. Sequência de 25 mortes. Dispara uma saraivada de mísseis mágicos que bombardeiam uma zona de área com dano aleatório. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 1 dia. Descrição. Esta aeronave foi a nau capitânia do grande Império Murica da época antiga, supostamente construída com a ideia de liberdade e prosperidade. Foi perdido durante a Antiga Guerra, quando foi sitiado por navios pertencentes ao Império Vermelho Comunista e ao Império Yaroslav. Fogo divino. Item de fusão classificação. Divino efeitos. Passivo 1. Chamas sagradas. O usuário é capaz de canalizar livremente as chamas mais sagradas. Dependendo de sua raça e classe, as chamas sagradas podem manifestar diferentes usos. Passivo 2. Privilégio divino. O usuário está isento de todas as formas de arbitragem, questionamento e interferência de partes mortais ou divinas. Ativo 1. Purificar. Utilizando a chama divina, limpa qualquer alvo ou item de toda e qualquer impureza, trazendo ao seu estado perfeito. Recarga, 30 minutos. Ativo 2. Lei. Com a chama divina, compreenda com força uma lei divina permanentemente. Tempo de espera, 3 meses. Descrição. Esta é uma chama que nasceu devido à presença da divindade, uma lendária chama mística nascida do poder dos deuses. Classificado em primeiro lugar entre as 10 grandes chamas místicas. Sem sequer pensar nisso, Eva pegou o livro de habilidades divinas e aprendeu. Draco jogou o Divinifire para Ikari para o uso dela e o Air Force One rapidamente se tornou o novo dirigível da família. Satisfeitos com suas novas aquisições, Draco e Eva ajudaram Ikari a absorver o fogo divino antes de todos saírem do reino Anomalia. Vitae apareceu diante de Draco naquele momento, fazendo o sujeito sorrir. Você veio na hora perfeita, Vitae. Quanto espaço temos na área central agora? Draco perguntou à aparição do éter enquanto saía do prédio, suas mulheres o seguindo. Vitae ponderou um pouco antes de responder. HM,
Espaço suficiente para caber em uma cidade pequena. Draco assentiu. Ele sabia que a medida de uma pequena cidade em Bondless era equivalente a um pequeno país no mundo real, então deveria ser suficiente. Ainda assim, por favor, capture aquele tal Clarente e faça-o expandir as fronteiras 24 horas por dia, 7 dias por semana, Draco ordenou cruelmente. Mesmo que o sujeito tenha sido enviado ao submundo por Kyong-ki, era simples para sua irmã reanimá-lo usando seu feitiço de ressurreição. Claro, Clarente voltou extremamente traumatizado e teve que ficar amarrado com uma camisa de força do tamanho de um dragão o tempo todo. Vitae reconheceu a ordem de seu mestre, selando o destino de tormento e escravidão de Clarente. Na opinião de Draco, o trabalho duro poderia curar a insanidade. Coloque um sujeito maluco para trabalhar e ele iria querer fugir, o que lhe traria clareza de espírito. Draco levantou voo para medir a quantidade de terra livre que havia na seção central. Como Vitae descreveu, era um pouco maior que uma pequena cidade em Bondless, mas Draco não tinha certeza ser o suficiente para as 99 aldeias. Embora fossem muito menores que uma cidade, ainda eram bastante consideráveis. Sem falar que ele teve que distribuí-los de forma sequencial e linear, caso contrário eles poderiam facilmente ficar apertados aqui. Como tal, Draco retornou pessoalmente ao Salão do Éter e entrou no Reino Anomalia. Colocando sua mão no orbe de conversão de éter, ele concentrou seu controle, estado de ser e habilidades psíquicas nele. Como uma baleia que engolia a água do mar sem fim, o alcance de Draco se estendia muito além dos limites das terras paradisíacas, roubando avidamente toda a energia mundana que conseguia reunir até não poder mais retê-la. Então, tudo foi trazido de volta ao orbe para conversão em energia etérica para expansão, o que acabou sendo uma quantidade considerável. Draco concentrou a expansão na área central, quase triplicando o tamanho quando a energia convertida começou a trabalhar, expandindo as fronteiras e estendendo magicamente a terra. Draco ainda não havia terminado. Caso encontrasse novos cidadãos, também poderia colocá-los aqui sem ter que lutar por mais terras. Quem sabia que coisas interessantes ele encontraria em breve na Torre da Babilônia. Draco passou as 3 horas seguintes expandindo apenas a seção central, quase dobrando seu tamanho, até mesmo da seção externa onde o terreno ainda não estava totalmente desenvolvido. Muitos estavam curiosos sobre a expansão contínua da seção central, mas poucos foram realmente autorizados a ver o que havia lá. Quanto a Draco, depois de terminar de expandir, ele trouxe a festa mais uma vez e foi ao ar. Ativando a mudança de espécie, ele emulou a origem de Norm e cortou Fragarashi no ar vazio. Imediatamente, apareceu um rasgo no espaço que ficou cada vez maior. Do outro lado, podia-se ver a beleza infinita do tesouro, uma visão que deixou Eve e companhia maravilhadas à medida que o rasgo crescia. Finalmente, uma vez que o rasgo se tornou grande o suficiente, Draco canalizou a origem de Norma ao máximo e deu um único comando: descer. O mundo do outro lado estremeceu e estremeceu. As 99 aldeias, bem como o Palácio Central, se separaram do chão e se ergueram no ar, movendo-se lentamente de dentro do pequeno mundo para o mundo real através do portal. Apesar da disparidade de tamanho, as aldeias conseguiram passar pelo portal e pairar no ar acima do terreno vazio na área central. Os espectadores de longe ficaram maravilhados e ficaram enraizados no local nesta cena, com suas mentes explodidas. Draco esperou até que todas as aldeias fossem trazidas antes de executar outro comando predeterminado. Mesclar. Guild Wars. Capítulo 487. Instalando-se assim que Draco ordenou esta fusão, as aldeias que flutuavam delicadamente no ar de repente tiveram suas paredes quebradas, deixando apenas os edifícios dentro delas. Isso surpreendeu Draco, pois ele pensava que o comando iria colocar todos eles para se fundirem com sua propriedade, mas parecia que Norma tinha uma ideia diferente para seus descendentes. Os edifícios e zonas de recursos fundiram-se numa grande área, reorganizando-se e combinando edifícios semelhantes entre si. Todas as prefeituras ficavam uma ao lado da outra, as mansões e as diversas áreas de trabalho, residências e mercados também. Como peças de um quebra-cabeça, eles se posicionaram linear e sequencialmente sobre o terreno que Draco havia reservado para eles. Formavam um enorme distrito nesta área, abrangendo uma extensão que o olho teria dificuldade em capturar de uma só vez. Só assim,
A cidade-estado de Vita ganhou uma porção de terra maior do que qualquer outra aqui. Um mínimo de 200 mil cidadãos foram adicionados, a maioria dos quais possuíam, pelo menos, o Master Rank na habilidade comercial escolhida. Isso era algo que assustaria até mesmo a toda a poderosa família de Ade. E os efeitos disso eram algo que Draco sabia que traria prosperidade para a já rica cidade-estado. Depois que a fusão das terras foi concluída, era hora de ajudar os vários descendentes de Norma a se encaixarem na sociedade e se fundirem com a tribo Nussal, bem como com os jogadores da Umbra no sentido mais verdadeiro. Isso era algo que exigia mão e tempo delicados. Ele não poderia delegá-lo facilmente, pois era a principal força de ligação entre os dois partidos. Como não tinha nenhum outro assunto urgente no momento, passou a semana seguinte orquestrando uma fusão cultural e reforçando sua cidade. Draco também aproveitou para verificar o progresso da Umbra e ficou muito satisfeito. A guilda subiu do nível 2 para o nível 4, dando-lhes muito mais poder e margem de manobra do que antes. Ele inspecionou os membros principais, os companheiros de Supernatural e os servos. Muitas coisas dentro da guilda acabaram sendo embaralhadas por ele com base em seu progresso enquanto ele estava fora, bem como em seu desempenho durante o evento do abismo. A maioria das recompensas na forma de recursos foram colocadas no armazém da guilda para vários usos, enquanto os itens e recompensas de equipamentos foram colocados na loja da guilda. Draco também removeu muitos dos recursos que Norma havia armazenado, mas que não tinha uso, e os colocou lá. Como uma deusa do refinamento, seu ofício literalmente exigia que ela mudasse uma coisa de um determinado estado para outro. Em seus estágios posteriores, ela apenas converteu energia de uma forma para outra, mas antes de se tornar uma deusa, ela converteu em grande parte recursos e materiais de qualidade inferior para a qualidade mais alta que pôde. Arquétipos deles foram usados para formar suas zonas de recursos para as 99 aldeias, mas como estavam sendo cultivados, ela só precisava de um pouco de cada um, não do espetáculo inteiro. Como tal, o resto foi guardado no palácio, na seção central, formando uma pilha tão grande e espessa que Draco quase morreu afogado quando abriu a porta. Com um influxo tão grande de recursos de alta qualidade, a Umbra poderia anunciar novamente seu recrutamento e ser mais ativa em relação a isso. Embora a terceira onda de recrutamento tenha sido aberta, o número de pessoas que conseguiram passar foi muito baixo. Recebendo o pedido de Draco, Sublime Notion promoveu alguns de seus recursos e capacidades, instantaneamente deixando o mundo em alvoroço. Os jogadores que ficaram desanimados com os rumores dos testes difíceis da Umbra ou simplesmente não gostaram da guilda porque eram muito tirânicos mudaram instantaneamente de ideia e se inscreveram. A dificuldade do teste permaneceu a mesma de sempre, mas o maior número de candidatos pelo menos viu que muitos mais poderiam entrar pelas lacunas. Além disso, a Umbra aumentou a qualidade do apoio e dos benefícios concedidos aos seus servos, uma vez que agora eles estavam cheios de riqueza material. Havia muito o que desempacotar nesta recente viagem ao tesouro da deusa do refinamento, bem como ao evento do abismo, e muitas guloseimas teriam que ser digeridas lentamente. No momento, Draco era sem dúvida o mestre mortal mais talentoso em Trade Skills, graças ao seu trabalho duro durante a missão. Grão-mestre em 3 diferentes habilidades comerciais, escrivão em engenharia mágica no posto de especialista e corsário ainda estava no posto de amador, mas Draco havia recebido treinamento extensivo nisso, sem mencionar que tinha acesso a um assistente contratado para trabalhar como escravo para ele. Ele já havia configurado tudo no Etherhall, os intermináveis artesanatos automotivos de Paidadden e Mjolnir, a construção naval contínua e a pré-produção de material para Scrivener, bem como para engenharia mágica. Anteriormente, Draco queria experimentar suas 2 novas Legendary Trade Skills Dungeon Creation e Skill Fusion, mas ele perdeu o interesse depois de completar a missão. Ele estava cansado de Trade Skills em geral no momento e nem se preocupou em praticar com o Divine Refinement Trade Skill. Ele era semelhante a um estudante que estudou até a semana de provas e finalmente estava de férias tão esperadas. Como as circunstâncias mudaram, ele não tinha mais motivação para enfiar a cara em um livro. Em vez disso, Draco checou alguns dos membros da guilda que ele tinha visto nas memórias de Eva, mas que ainda não conhecia pessoalmente. O chefe disso era Essence Stalker, o dragão do vazio que era uma raridade até mesmo na linhagem Lúcifer. Essence também estava curiosa sobre o esquivo mestre da guilda da Umbra,
Então o encontro deles não veio na forma de uma conversa franca, mas em um duelo acelerado com limitações especiais decididas pela dupla. Em primeiro lugar, todas as suas estatísticas foram equalizadas, cortesia da Guilherme. Em segundo lugar, nenhuma habilidade era permitida e apenas técnicas podiam ser utilizadas. Em terceiro lugar, nenhuma poção ou qualquer ajuda externa era permitida, incluindo a troca de armas no meio da batalha. Finalmente, eles usaram armas comuns sem nome. A batalha foi interessante. Draco usou essa chance para refinar sua técnica de espada Paragon, que cresceu rápido demais para suas calças, já que suas estatísticas e várias habilidades secundárias se tornaram muito numerosas. Quanto à essência, embora ele não tivesse uma técnica de lança dedicada, ele estava atualmente no processo de formar uma. O que chocou Draco foi a velocidade com que o sujeito cresceu durante a batalha. Draco dominou facilmente no início, mas no final da batalha de quase 5 horas, o sujeito conseguiu defender cerca de 50% dos ataques de Draco. Quanto a alcançá-lo, foi um pouco rebuscado, mesmo com o talento de Sense. Draco era alguém que tinha sido de primeira linha em termos de técnicas na linha do tempo anterior e acumulou ainda mais nesta. Essence não era um reencarnador, então ele teria que aceitar que Draco era como uma parede intransponível. Pelo menos, ao contrário de 99% dos outros, ele foi abençoado por poder ver o Zenith em vez de permanecer no fundo, incapaz de compreender até mesmo quão grande era. Assim que terminaram, Draco descobriu conversando com Essence que o sujeito também parecia ter seu próprio gerador de técnica inata, o que fez Draco pensar profundamente. Quais foram os critérios para possuir essa habilidade? Como é que ele conseguiu? Mas Eva não, apesar de os dois serem indiscutivelmente os seres mais especiais do universo. Embora a essência fosse única, ele não podia se comparar a Eva, então como é que ele também a tinha? Não, estou olhando do ângulo errado. Draco percebeu. Em vez disso, era mais imperativo fazer a pergunta: o que a essência e eu temos em comum que os outros não têm? No final das contas, a resposta foi bastante simples. A primeira coisa foi a linhagem deles. Ambos eram membros da linhagem Lúcifer e tinham alta pureza em comparação com os outros, mas Draco descartou isso. Afinal, se fosse esse o caso, esse gerador de técnica inata não seria algo indocumentado na história das linhagens. Mesmo que fosse algo especial para sua linhagem, então sua tia teria contado a ele sobre isso. A segunda coisa foi a afiliação dracônica. No entanto, isso também foi um problema porque a afiliação serpentina de Sense estava um estágio abaixo da de um dragão, e foi apenas dentro do Boundless que ele desfrutou desse status. A terceira coisa foi a raça deles. Ambos eram humanos, então poderia ser algo relacionado à sua humanidade? De uma forma distorcida, Draco acreditava que esse era o caso, pois sua teoria anterior era que o gerador da técnica inata era algo como controle, algo que era exclusivo da raça humana antes de serem destruídos. E então, Draco teorizou em grande parte que ele possuía algo em seus genes humanos ou que Eva não possuía, dando-lhe essa habilidade. Parecia que a essência também possuía esse gene estranho, mas Draco não tinha ideia do que era, como identificá-lo e, o mais importante, como despertá-lo nos outros. Seja qual for o caso, ele discutiu suas histórias individuais e como eles planejavam avançar em profundidade com Essence. Draco ficou surpreso com a calma e disposição do outro em aceitar orientações apesar de seu grande talento, enquanto Essência ficou chocada com o fato de a reencarnação do progenitor ter sido tão tranquila e atenciosa. Impressionados um com o outro, eles se tornaram amigos rapidamente e saíram bem. O mais interessante foi o encontro de Draco com Thunderpower, que também foi surpreendido por ele. Draco estava curioso sobre esses companheiros de supernatural e como seus poderes surgiram. Sob seu escrutínio, ele podia ver vagamente algo especial sobre Thunderpower. Houve uma ligeira ressonância entre seus genes, mas não foi em termos de linhagem, mas provavelmente de sua genética humana Oug. Isso deixou Draco ainda mais perplexo, porque os humanos Oug, de acordo com Lúcifer e Amaterasu, eram exatamente como os humanos atuais, em grande parte normais. O que havia de especial neles era o seu intelecto, bem como a sua louca capacidade de adaptação e desenvolvimento. Não havia nada sobre eles terem genes de elfos da floresta, vampiros, lobisomens ou etc. que mudassem com o tempo.
Foi por isso que a conclusão anterior foi que os companheiros de Supernatural haviam despertado linhagens remanescentes de coisas que não haviam entrado nas linhagens. Bem, isso não entrava exatamente em conflito com as descobertas atuais de Draco. Então ele podia aceitar como estava. Naturalmente, ele compartilhou suas descobertas com Eva, que também concordou com as suas conclusões. Quando Draco completou sua tarefa autoimposta, permitindo que seus vários cidadãos se fundissem e evitassem a xenofobia em relação aos seus vizinhos, ele decidiu expandir sua própria casa. Ele chamou Over e disse ao mordomo para trazer as várias concubinas que ele havia semeado durante a busca por Eva e as 3 belezas NPC para inspecionar. O próprio Over era agora o mordomo-chefe do clã Morningstar, então ele teve que passar algum tempo se familiarizando com as regras do plano principal, bem como com a situação do clã. Quando ele aprendeu os detalhes mais profundos do clã, ficou chocado e depois em êxtase. Que linhagem poderosa! Que potencial poderoso! Não, este clã definitivamente chegaria ao topo e governaria o mundo inteiro. Ele, Gotman Over, ascenderia junto com este clã. Como tal, ele teve que fazer o seu melhor para administrar tudo nos bastidores do clã e garantir que, pelo menos, nesta área de especialização, não haveria problemas. Quando as meninas foram trazidas, elas estavam bastante nervosas e preocupadas. No entanto, a maioria deles passou nos critérios para Roma e Ikari, que eram simpáticos e gentis. Já Zayn e Eva eram muito mais rígidos e só buscavam qualidade. Embora não mandassem embora as concubinas, as menos notáveis foram colocadas em um nível inferior às 28 concubinas humanas, mas acima das escravas. Quanto ao Pie, os 4 rapidamente se apaixonaram por ela e a mimaram. Seu status subiu até um nível acima de Verita, deixando a ex-chefe da empregada sem palavras. Contudo, uma consequência interessante emergiu desta convocação. Das várias concubinas que Over trouxe, todas exibiam barrigas grandes de diferentes tipos, exceto uma mulher-pássaro que estava deslocada. Zayn, como sempre, foi a primeira a notar essa anormalidade enquanto seus olhos brilhavam. Guild Wars. Capítulo 488. Capítulo 488. Zayn naturalmente não deixaria essa observação passar despercebida. Ela chamou Over e apontou para Natasha, perguntando a ele: por que ela é a única que não está grávida? O homem-cabra tinha uma expressão difícil e balançou a cabeça. Eu realmente não sei. O Zayn o interrompeu enquanto captava diretamente as emoções de sua mente, juntando as peças da verdade. Entendo. Então Draco a deixou para o final, não foi? A expressão de Over mudou muito, o que fez Zayn rir. Enquanto o mordomo tentava explicar, Zayn deu um tapinha gentil em um de seus chifres. Não se preocupe com isso. Como você logo entenderá, nosso clã Morningstar não se preocupa com esses tipos de conflito ou política conjugal. Tal coisa significa apenas que essa mulher-pássaro é mais do grado dele, e dificilmente conseguiremos irmãs gostam mais disso. Over ficou em silêncio enquanto digeria a informação que Zayn lhe revelara, percebendo que ainda havia muita coisa por dizer. Ela se virou para Natasha e caminhou até a mulher-pássaro enquanto as outras estavam ocupadas conversando e se conhecendo. Assim que alcançou a reticente mulher-pássaro que observava o grupo distraidamente, Zayn começou a observá-la lentamente. Natasha então percebeu que alguém a estava observando, e sua expressão mudou ao ver que era uma das 4 principais esposas de Draco. Ela rapidamente se curvou em saudação. Natasha cumprimentou-la de Zayn. Zayn simplesmente esfregou suavemente o queixo de Natasha e depois acariciou seu rosto. A mulher-pássaro permaneceu imóvel, permitindo que a súcubo fizesse o que ela quisesse, seu coração começando a bater forte por razões que ela não conseguia entender. Zayn cantarolou para si mesma. Ela então apalpou os seios de Natasha, empurrando-os para cima e para baixo enquanto arredondava os mamilos lentamente. Natasha gritou baixinho com estímulo, seu torso tremendo com a sensação. Os olhos de Zayn se estreitaram enquanto ela continuava a brincar com a pobre mulher. Dessa vez, ela passou a mão pelo corpo de Natasha enquanto segurava sua bunda grossa. Embora fosse apenas, na melhor das hipóteses, um 3 do design em termos de espessura, sensualidade e forma, ainda estava acima de muitos outros que a Sucubo já tinha visto. Ora, estava atingindo o nível de Ikari, que era o mais próximo em qualidade de design. Se a Sucubo fosse contundente, superava ligeiramente a de Eva e Roma,
o que provavelmente foi a razão pela qual Draco a deixou como sua sobremesa. As mãos de Zayn não paravam de apreciar o corpo de Natasha, fazendo questão de sentir cada parte dela sem se conter. Ela queria avaliar a mulher-pássaro e ver por si mesma se ela se qualificava para que Draco a tratasse daquela forma. Mesmo que o que ela estava sentindo fosse muito bom, Zayn sabia que isso não era suficiente. Afinal, apenas em termos de aparência, Natasha era quase igual a Keira, a rainha assassina. Embora esse também fosse um tipo e um nível de beleza, não era realmente a preferência de Draco. Seria mais fácil perguntar a Draco, mas Zayn gostava de fazer deduções por si mesmo e apresentá-las antes de se preocupar em perguntar. Seu veredicto? Passável. Zayn retirou as mãos e esfregou o queixo com um sorriso curioso. O que há em você que fez nosso Draco sentir que você valia esse esforço? Se não for físico, poderia ser mental. Zayn conectou sua mente com a de Natasha para sentir suas emoções. A mulher-pássaro encontrou os olhos da súcubo, confusa com sua pergunta aparentemente aleatória, mas quando ouviu o nome de Draco, sua mente vagou. Neste momento, o sorridente Zayn mudou repentinamente de expressão. Ela tentou se transformar em sua forma completa de súcubo, mas foi surpreendida gritando de dor, colidindo ruidosamente com uma parede antes de cair em uma pilha. A sala inteira ficou em silêncio enquanto todos olhavam para Zayn sangrando com choque e medo. O que aconteceu agora? A senhora Zayn estava conversando com Natasha em um momento e ficou maravilhada no momento seguinte. Alguém a atacou enquanto todos os outros estavam desviando o olhar? Isso não poderia ser possível. Afinal, Zayn era uma potência de rank 3 e todas as concubinas aqui eram muito mais fracas que ela em termos de combate. Até a própria Natasha estava pálida como um lençol, parecendo ter visto um fantasma. No entanto, antes que alguém pudesse se mover, Zayn usou sua habilidade de restauração psíquica em si mesmo e suspirou enquanto se levantava. Eve e Roma não mudaram de expressão quando viram Zayn ser explodido, pois sabiam em primeira mão que a súcubo não poderia se machucar tão facilmente. Hikari naturalmente demonstrou alguma preocupação, mas nem ela se mexeu ao entender que a irmã Zayn provavelmente estava vivenciando algo único. Zayn caminhou até Natasha mais uma vez, desta vez com uma expressão solene. Ela colocou as mãos nos ombros da ainda pálida e confusa mulher-pássaro e olhou-a nos olhos. Com total seriedade em sua voz, Zayn perguntou, você? Como diabos você ainda está são? Como você não é uma bagunça babante de luxúria e desejo bestial? Como? Como? Natasha balançou a cabeça. Não tenho muita certeza do que você está falando. Sinto-me bem. Zayn ficou sem palavras. Como você pode estar bem? Você não sente nada quando pensa em Draco. Natasha corou, mas continuou olhando Zayn nos olhos. Sim. No começo tentei evitá-lo, mas é difícil não ceder ao seu charme, mas isso não é verdade para todos aqui. Zayn pareceu confusa por um segundo antes de sua mente clicar. De repente, ela fez uma expressão de compreensão e perguntou apressadamente. Quando exatamente você começou a sentir que realmente queria Draco? Foi uma pergunta bem estranha de se fazer, mas Natasha não queria ofender Zayn, então respondeu com sinceridade. Foi quando ele deixou a mansão para verificar a área central há alguns meses. Zayn assentiu, mas seguiu em frente. O que exatamente desencadeou esses sentimentos? Foi algo que ele disse ou algo que você viu, cheirou ou sentiu? Natasha parecia iluminada. Bem, isso ocorreu quando eu o vi mostrar suas asas. Ele tinha as asas negras mais lindas que eu já vi, e senti meu sangue e meu corpo queimarem como nunca antes naquele momento. Zayn soltou os ombros de Natasha quando finalmente entendeu por que Natasha possuía tanta luxúria, mas não parecia sentir ou reconhecer isso. Era porque não era ela quem desejava Draco, era sua linhagem. Embora Natasha também desejasse os vários estímulos que ele lhe deu durante a missão única, esses eram seus sentimentos conscientes. Essa luxúria ardente que prejudicou Zayn, e provavelmente Draco, Zayn adivinhou, estava em seu subconsciente, que é onde a psicometria de Zayn e Draco se aprofundou para sentir as emoções. Ao fazer isso, eles ficaram cara a cara com a própria fera, mas Natasha foi poupada por seu subconsciente. Esta era uma situação interessante que raramente acontecia entre espécies sapientes, mas como uma súcubo, Zayn já tinha ouvido falar de tais coisas antes, e foi assim que ela conseguiu somar 2 mais 2. Ela sentiu que fazia sentido.
No momento em que Natasa, uma mísera mulher-pássaro, viu as asas de anjo negro de Draco, não havia como sua linhagem não explodir em desejo. Afinal, os pássaros julgavam a beleza pelas asas. Se Natasa era bonita ou tinha uma bunda bonita ou não, pouco significava para sua própria espécie, já que eles priorizavam o formato e o brilho das asas para determinar a atração sexual. Foi por isso que Natasa, apesar de procurada, não respondeu na mesma moeda. Como ela iria encontrar interesse nesses seres sem asas? Foi também por isso que ela permaneceu resistente à sedução de Draco, apesar de Ophi e Doris caírem com relativa facilidade. Contudo, no momento em que esta jovem mulher-pássaro viu as asas de Draco, tudo mudou. A percepção que ela tinha dele não era mais a de um humano talentoso, mas normal, mas do anjo mais lindo que havia descido antes deles. Pode parecer que havia alguma relação, mas não havia nenhuma entre arcanjos e pássaros. Mesmo se fôssemos realmente gentis e generosos, os pássaros eram como macacos comparados aos humanos quando se considerava os anjos negros. A lacuna hierárquica era tão grande que geralmente era impossível. Como tal, a linhagem de Natasa ansiava por copular com o Draco e gerar um filho. Havia uma pequena chance de que sua própria linhagem fosse purificada na troca de nutrientes com a criança no útero, mas o mais importante, suas futuras gerações possuiriam uma linhagem superior dentro de sua árvore e teriam um futuro melhor. Naturalmente, isso era algo que sua linhagem iria querer, mas era uma coisa instintiva, não algo consciente. Foi por isso que Natasa não teve que sofrer sua mania de queimar linhagem pela genética do Dark Angel. Percebendo isso, Zayn revelou um sorriso ambíguo. Ei, não adianta mais esperar então. Hoje, essa bisavó ancestral vai ser quem vai realizar o seu desejo. Me siga. Com isso, Zayn agarrou Natasa pela mão e puxou a mulher-pássaro. Ela apenas deixou uma mensagem rápida para Eva, fazendo a beleza celestial acenar levemente com a cabeça enquanto presidia a reunião silenciosamente. Roma e Ikari perceberam que Zayn estava indo embora. Ikari parecia confusa e curiosa enquanto Roma exibia um sorriso ambíguo não diferente do de Zayn quando ela saiu. O próprio Draco estava atualmente no rank 4 Guild of Umbra, localizado na cidade-estado de Vita. Como suas mulheres estavam se encontrando e se conhecendo, ele decidiu deixar que Eva presidisse, já que elas eram suas subordinadas no clã. Neste momento, Draco estava vestindo o que pareciam ser roupas de ginástica enquanto estava diante dos 19 membros principais da Umbra. Todos eles olharam para o mestre da guilda com uma miríade de expressões diferentes, principalmente de ansiedade. Draco sorriu alegremente enquanto olhava para eles. Bem. Vocês realmente se desenvolveram no tempo em que estive fora. Basta olhar para os 5 generais, hein? Todos vocês agora têm classes lendárias. E você, Hina, até conseguiu ganhar uma classe divina. Surpreendente. Os membros principais não demonstraram nenhuma felicidade ao serem elogiados, mas pareciam cada vez mais preocupados com o tom estranho de Draco. Draco também não os manteve em suspense. Ele manifestou uma única espada que era Dragorugil, e segurou-a casualmente. Embora eu tenha ouvido sobre suas façanhas, seu Guildmaster, quero ver por mim mesmo quão longe você chegou. Todos vocês têm 10 minutos para usar toda e qualquer habilidade que tenham à sua disposição para me fazer dar um passo para longe deste ponto. Alternativamente, se você puder reduzir meu HP em 10%, consideraremos esta sua vitória. Draco levantou a mão para interromper todas as reclamações e perguntas recebidas. Não se preocupe, não vou fazer você se esforçar tanto sem retribuir. A pessoa com a maior contribuição receberá um item divino aleatório meu. Pelas minhas mãos. Draco sorriu gentilmente. Isso, claro, se você conseguir vencer. Do contrário, você não ganha nada. Os membros principais tiveram suas expressões alteradas muitas vezes por considerarem esse desafio quase impossível. Especialmente os 5 generais tinham rostos de desespero. Eles conheciam Draco há mais tempo e sabiam que derrotá-lo era apenas uma quimera, mesmo que todos estivessem no mesmo posto. Mesmo que suas condições atuais fossem limitadas, ainda era impossível. Inferno, ele conseguiu vencê-los na vida real quando ainda estava doente. Muito menos agora que estava aperfeiçoado. Como eles conseguiram danificá-lo em apenas 10 minutos? Mesmo aqueles devoradores do vazio de nível 3 podem perder a vontade de viver ao receberem a mesma tarefa. No entanto,
Eles não podiam desistir quando Draco levantou um dedo. O desafio começa agora. Inicie o cronômetro. Com isso, um cronômetro gigante se manifestou acima da cabeça de Draco. Ele detalhou sua porcentagem atual de HP, que estava em 100%, e o limite de tempo que estava começando a diminuir. Vendo isso, os membros principais não puderam mais atrasar. Todos eles começaram a usar suas habilidades e técnicas mais fortes logo de cara, enviando uma salva terrivelmente poderosa para Draco, que simplesmente sorriu e brandiu a espada Dragorugil calmamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.